Oi, gente! Eu sou Carolina Roper. E eu sou Amanda Vilaverde. E tá começando mais um Apenas Uma Taça, o podcast onde a gente bebe vinho e mostra através de pessoas reais que é possível sim viver da sua arte. Mas antes da gente começar esse episódio, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Segue a gente no Instagram, que lá a gente fica mais pertinho e a gente consegue conversar melhor, tá bom? Agora, roda a vinheta. E o nosso convidado de hoje tem 31 aninhos, canceriano, é ator, diretor e professor de teatro. É um querido, é um chuchu, tá? Suspeita falar. Leandro, bem-vindo. Ai, que Chama de querido, a gente fica meio assim, né? Querido? Qual foi a intenção? Leandro, Obrigado. seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Demais. Eu que agradeço, tô me sentindo muito feliz nesse podcast. Mas, ó, já vou começar lançando a braba. Quem é Leandro Moura? É, a braba mesmo. Cara, que difícil. A gente tenta responder essa pergunta em terapia, né? É verdade. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa muito teimosa, assim, muito insistente. Uhum. E acho que isso já cria um link com a coisa de ser artista, com a coisa de ser professor. Então, acho que a insistência e a teimosia, elas me atrapalham em muitos aspectos, mas em muitos me ajudam muito também. Assim, então, acho que eu sou uma pessoa bastante persistente e teimosa. Mas acho que há uma generosidade também, assim, com o outro. Comigo, menos. Assim, eu sou menos generoso comigo, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. É sempre assim, né, gente? É incrível. É horrível, porque eu tenho... Acho que ao lugar do professor, assim, eu treinei bastante esse olhar de como ver os pontos positivos do outro e os pontos negativos, que não são tratados como negativos, né? São tratados sempre de uma maneira... O erro é uma oportunidade de melhoria. Uhum. Então, ele é bem-vindo e vamos tratar de maneira muito leve, enfim. E aí, quando é comigo, já é desce o machado, assim, né? Então, Mas a gente tem dificuldade de aceitar e perceber os nossos erros também, assim. eu demais, assim. Então, falei brincando a coisa da terapia, mas Aham. se eu... Imagina, canceriano e artista, né, gente? Então... Puxado, É puxado. o combinado aí que é bem complicado. Mas a terapia me ajuda muito a ser mais generoso comigo da forma como eu também busco ser com os outros, assim. Então, eu acho que uma pessoa que se arrisca, assim, sempre assim, com algum lugar de segurança, né? Assim, aquele que se arrisca mais ou menos, Precavido, né? Assim, Aham. né? Eu gosto de entrar, sei lá, na cachoeira, mas sabendo que tem uma pedrinha ali pra eu pisar, né? No intervalo entre uma pedra e outra, a gente deixa acontecer, mas preciso ver a outra pedra. Mas eu acho que eu me arrisco, assim. É engraçado, porque no lugar da autoimagem, assim, eu tenho uma ideia de que eu sou caseiro, eu sou tímido, eu sou... Mas aí eu vou vendo na vida, eu nem sou tão caseiro, assim. Eu nem sou tão tímido, assim. Por isso que eu acho essa pergunta muito difícil, assim. Porque... Geralmente as pessoas acham. Geralmente, Ela é que eu cabulosa. falo? Porque a gente nunca sabe, né, do que vai falar, da personalidade do profissional. E tudo se comunica, né? Não, eu fiquei tentando fugir de falar o meu currículo, né? Porque a gente fala assim, quem é o Leandro Moura? Então, eu sou ator, eu sou professor. Eu tô falando, tá, mas e o Leandro Moura? Exato. Assim, o que sobra? Se tira isso tudo, o que fica? É a pessoa, né? É. O artista in natura. A gente vai quase que no automático de passar esse currículo, assim. A gente tem dificuldade de pensar rápido. Mas era uma coisa que eu não tinha uma pessoa. percepção disso, não, assim. Foi na terapia. Aquele, né, que faz uma propaganda da terapia, né? Tipo, Inclusive, façam terapia. telefone da minha clienta. Isso, é importante É isso fazer aqui. terapia. Porque isso ajuda muito na carreira, né? Isso é muito importante. O Conhecimento, autoconhecimento é primordial. Porque isso que você falou, da gente não ser generoso com a gente, é uma coisa que acontece muito, infelizmente. A gente é sempre disponível para o outro. Mas quando é pra gente, a gente se machuca muitas vezes, né? Sim. Se magoa. E eu acho que tem uma coisa também de uma cobrança que, em alguma escala, ela é importante. Assim, eu acho que eu não... Muita coisa que eu conquistei na minha vida foi por ter essa autocrítica muito grande. Então, assim, em alguma escala ela me serve. Mas quando fica desmedido, né? Quando fica violento comigo mesma, aí é que a coisa tem que ser revisitada, né? É, verdade. Verdade. E
pegando assim lá do início, quando você era criança, assim, você sempre quis ser ator, diretor, professor? Cara, eu acho que sim, mas não com muita clareza. Assim, eu não tenho um marco na minha vida, um evento que fala assim, depois disso aqui, eu falei, não, vou ser ator, vou ser professor, vou dirigir, né? A minha brincadeira favorita de criança era escolinha. Era dar aula. Eu também brincava muito disso. Eu ficava horas, assim. Eu acho que hoje em dia, eu adulto, olhando uma criança trancada no quarto o dia inteiro, dando aula pra ninguém, assim, né? Pra meus amigos imaginários, eu ficaria um pouco assustado. Mas eu era muito feliz fazendo isso, assim. Então, eu chegava da escola, tomava meu banho, almoçava e ia pro quarto. Eu fui criado pela minha avó, e lá em casa a gente só tinha um quarto, que era enorme. E lá eu tinha uma área do quarto. Uma área do quarto, é muito chique, né? Aí eu olho, eu lembro de como que era o quarto, não tem nada de chique. Mas tinha uma área do quarto que era a minha escolinha. Assim, então eu tinha um quadro negro, eu tinha uma estante para botar os trabalhinhos dos meus alunos imaginários. Sensacional, super organizado, né? Super metódico. E ali eu ficava horas. E às vezes eu nem tava com tanto saco de brincar, mas na minha cabeça, imagina, louco. 40 minutos era o tempo de duração da aula. Aí então eu tinha que ficar enrolando. Tinha que terminar. Levar uns 40 minutos na minha aula imaginária. Já queria ter a vivência ali, né? Muito completa. louco. Aí às vezes eu errava o trabalhinho pra eu corrigir e eu chamar a atenção do aluno. Então, acho que, olhando depois, eu falo, cara, eu sempre tive uma relação com o imaginário, com a criação, com os personagens, com um universo ficcional muito grande, mas eu não tinha clareza. Eu comecei a estudar teatro com 12 anos. Que é novo também, né? Sim. Mas antes já tinha... Então, acho que a coisa do professor veio primeiro. E aí, quando eu descobri que eu podia ser professor de teatro, aí a matemática fechou, assim, fez sentido. Então, eu acho que sempre. É meio clichê, né? Responder, desde sempre. Assim. Mas eu acho que foi, desde sempre, assim. E você disse que com 12 anos começou a estudar teatro. Onde você começou a estudar? Foi curso? Foi um curso, foi na CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, que é uma escola bem bacana aqui no Rio. Enfim, assim, eu já na escola tinha umas coisas assim, pecinha, não sei o quê, Dia das Mães, né? Então eu sempre me enfiava nessas coisas, assim. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Mas quando tinha essas oportunidades vai ter a dança... A justificativa era sempre, nas escolas que eu estudei, assim, tinha uma coisa de, se você participar, você ganha ponto na média. Verdade, tinha dança e tudo. Tinha uma coisa assim. E eu sempre fui uma bosta de matemática. Então, eu já queria dançar, mas eu, né, imagina... Eu usava como pretexto, né? Não, pelo ponto, assim. Pelo ponto. Aí eu ficava assim, mas tem como ser Ruge? Tem como ser de Júnior? Tem como... Não faço questão de dançar, não, mas se pudesse... Mas se pudesse essa música que eu gosto... Então eu participava, então eu sempre me enfiava, mas estudar mesmo como, ok, vamos levar isso como, imagina, 12 anos levar isso a sério, né? Sim. Mas eu para convencer o meu, toda família tem um tio rico, né? Aí eu fui nesse tio rico e falei assim, minha não tem. Deve ser porque você é a tia rica. Eu vou ser a tia rica. Eu ia perguntar isso, mas é toda a família mesmo? Porque a minha... Então, você é a tia rica da família. Tá aí no universo. Aí, enfim, aí eu fui pro meu tio rico e falei, eu queria muito fazer teatro. Mas eu não tinha coragem de falar que era porque eu queria como profissão, assim. Eu falei, não, porque eu acho que eu sou muito tímido. E eu acho que vai ser muito legal se eu fizesse teatro e tal, não sei o quê. E aí, ele era o tio rico, e eu, na época, eu acho que eu morava em Vicente Carvalho, Brasília, um lugar assim. E aí, ele falou assim, então tá bom, beleza, eu vou te matricular num curso livre na CAL. E eu falei, Laranjeiras. Por tanto quanto distante, né? Assim, tipo, corra atrás dos seus sonhos mesmo. É né? isso. Corra muito. Aí, corra bastante, assim. E aí, ele me matriculou na CAL, na primeira aula, eu já falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, assim. Mas eu tenho uma memória bonitinha desse dia, porque eu imagina, né? Uma criança de 12 anos, tipo, vou estudar em Laranjeiras, muito chique. Gente, assim, eu fui pro shopping com a minha mãe, fui comprar roupinha pra poder ir pra cá, assim, eu cheguei como se estivesse por uns 15 anos, e a galera, tipo, com roupa de vereador, assim, sabe? Abadá, é coisa assim, né? Mas... Sabe, muito desconstruído, muito de humanas, e eu, assim, pronto pra fazer direito, assim. Horrível. Mas, horrível não, foi bonitinho, naquela época. Mas foi uma delícia. E seus pais, quando você decidiu, com 12 anos, né, estudar, foi atrás do seu tio rico, seus pais te apoiaram ou torceram o nariz quando você manifestou essa vontade? Como é que foi isso?
Meu pai, eu nunca tive uma relação com meu pai, assim, Uhum. apesar de eu ter tido um contato com ele na infância, a gente nunca foi Uhum. próximo. Mas minha mãe sempre me apoiou, assim, sempre torceu a favor, sempre, de alguma maneira, incentivou, assim. Às vezes não conseguia dar um suporte financeiro, não Uhum. conseguia dar uma coisa de... Que às vezes tem isso, né? A criança quer ser artista e a Sim. mãe, vamos pra agência, vamos fazer isso. Aham. Minha mãe não era engajada, não. Ela... Eu lembro que na época da faculdade ela falou assim, eu falei pra ela, eu quero fazer artes cênicas. Aí ela, vamos conversar. Senta aqui. Senta aqui. E não quer deixar como plano B? Assim, eu sei que você ama, eu sei que você faz isso desde criança, mas... Eu falei, tá bom, então vou fazer jornalismo. Nossa, eu sou super distante, né? Super. Nossa, totalmente, nada a ver. Falei, porra, também não vou meter um TI, né? Aí é É, complicado, que aí também né? é Então eu tenso. falei, eu acho que eu vou fazer jornalismo, então. Aí fiz 3 períodos, tranquei e fui fazer teatro. É sobre Só pra dizer que tentou. isso. Falei, cara, eu tentei muito. eu tentei Ninguém muito. pode Um ano dizer e que você meio, não tentou. cara, eu tentei É, um muito. ano e meio, bastante coisa. E sua avó? Exatamente. Você falou que foi criada pela sua avó, Isso. né? Como é que ela era? Cara, minha avó era uma princesa, assim, é clichêzão de canceriano também, mas ela sempre foi muito... Ela sempre conversou muito comigo, a gente sempre teve um diálogo muito aberto em casa, então ela sempre ponderou essa coisa da instabilidade da carreira, das dificuldades Sim. que essa carreira, enfim, né, que qualquer carreira oferece, mas eu acho que essas, a arte de uma maneira geral, ainda mais eu que juntei arte e educação, né, então... sempre é visto como algo menor, como algo... aquela perguntinha, né? Assim, tá, mas isso de hobby, mas e de carreira? Sim, Assim, sim. né? Então, ela sempre me chamou pra conversar muito nesse lugar de... Vamos discutir sobre. Uhum. Nunca foi num lugar de, desiste, ou então abre mão. Sim. Não era muito nesse lugar. Eu esbarrando toda hora no microfone. Não tem problema, não. Isso é que costume. desespero. Não, mas é super normal. Então, assim, a gente sempre conversou muito, mas muito nesse lugar de... Da realidade da profissão, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve, que ela falou assim, mas você sabe que é uma carreira muito difícil e tudo mais, né? Eu falei assim, não, mas eu quero, eu vou lutar, tinha essa coisa, né, quando a gente tá apaixonado, né? Olhar romântico pra vida, não, eu vou lutar, eu não vou desistir nunca, e não sei o quê, nananã. E ela falou assim, mas uma hora a idade vai chegar e talvez você canse de lutar. Aí eu, assim, né, com, sei lá, 15 anos, falei assim, jamais cansaria. A arte vai mudar o mundo. E vem cá, você fez seu primeiro contato com o teatro foi aos 12 anos. Isso. E em algum momento, depois você foi pra faculdade e tudo mais, mas em algum momento você se afastou? Você ficou naquela de, talvez não seja isso, vou fazer biologia marinha, como eu pensei no meu ensino médio? Não. Não fazia o menor sentido? Não, o período que eu realmente fiquei mais afastado foi na pandemia. Assim, Fora aí, isso, pegou a primeira ali, engatou peguei e a foi... marginal direto. É. Foi, assim. E acho que por isso também que eu me considero muito teimoso e persistente, assim, porque não foi simples, né? Não é simples, Sim. mas nunca passou pela minha cabeça, assim, passou pela cabeça, claro, passa sempre, né? Aquela coisa de, será que eu tomei o caminho certo? Assim, será que dá tempo de recalcular a rota, assim? Mas nunca foi uma possibilidade real de existir, mesmo, assim, né? De, tá bom, então eu vou procurar emprego, sei lá, em outra área, Até quando eu trabalhei em outras coisas, o propósito era muito claro, né? Assim, quando eu fui fazer o curso profissionalizante de teatro, eu falei, eu queria, enfim, uma bolsa e tudo mais, para ver, não precisava ser uma bolsa de 100%, mas com algum desconto e tudo mais. E aí o diretor da escola falou assim, então, tô precisando de um recepcionista. O que você acha? Você trabalha aqui de tal hora a tal hora, e aí eu te dou uma bolsa de 100% e tudo mais. Eu falei, cara, eu não suporto falar no telefone, né? Então, eu tenho vergonha de lidar com pessoas. Como é que eu vou ser recepcionista? Topo! Vai ser muito legal ser recepcionista. Era tudo que eu queria. E fui recepcionista durante 1 ano e meio da escola, porque tinha um propósito muito claro em relação ao meu estudo, à minha formação, assim. Então, na pandemia já foi um cenário diferente, né? Pandemia. Então, o que eu tinha de alguma reserva começou a não, né, acabar. As escolas estavam fechadas, os teatros estavam fechados. Cursos que às vezes eu cobrava uma mensalidade de, sei lá, R$200, R$300. Fazendo online eu tava cobrando 80, 60.
E também numa empatia de, às vezes, sei lá, Amanda, vem fazer meu curso. Ela fala, pô, Leandro, tá punk fazer esse curso de R$80. Mas pode pagar como você quiser. Tá sem pressa. Parcela em 8 vezes. Mas vem fazer. Então também tinha essa coisa, né? De ser empático com uma dor que era... Sim. Eu falei, cara, agora tá punk, assim, de continuar. Aí foi quando eu fui trabalhar em shopping. E aí minha cabeça também fez assim, né? Foi o primeiro emprego que você teve que não tinha relação com arte? Foi. Porque os outros, né, que eu falei, recepcionista e tal, tinha um recepcionista de uma escola de teatro. Então ainda tinha alguma relação ali, né? Eu criava algum conectivo, mas eu virei vendedor, assim. Caramba. E aí, assim, parece drama, mas aquilo não é só quem viveu sabe, Gabi. É sobre isso. Eu já trabalhei também e é tenso. Assim, se antes eu já respeitava quem trabalhava em shopping, depois que eu tive essa experiência, assim, eu quase chego e dou um abraço na pessoa, assim, porque é muito descabido, assim, Sim. o cenário num todo. Principalmente quando você tem uma clareza muito grande do que você faz, da relevância do seu trabalho, de que sim, você executa bem o seu trabalho. Então, você não se sentir pertencente naquele cenário é desolador, assim, é uma dor... absurda, assim. E, Léo, você disse que com 12 anos você fez o curso na Cal. E aí, como é que foi? Você fez o curso, aí quando você fez 17, 18 anos, você ingressou na faculdade? Ou o curso profissionalizante veio antes da faculdade, veio depois? Como é que foi esse caminho? Eu comecei na Cal, e lá eu fiquei uns 3, 4 anos, assim, emendando cursos livres. E aí, quando chegou nesse período da faculdade, eu fui fazer jornalismo. Aí fiz um ano e meio, tranquei. Mas isso sempre estudando teatro em paralelo, assim. Participei de uma companhia de teatro popular em Jacarepaguá, na Taquara. E isso conciliando com a faculdade. Depois, tranquei a faculdade. Fui fazer o curso profissionalizante da Nova Escola de Atores. Que hoje em dia eu leciono lá. Isso, eu tenho um grande orgulho, assim, de pontuar isso. E aí, assim que eu me profissionalizei, eu fui pra graduação. De artes cênicas. Isso. Mas engraçado, assim, é claro que falar dos lugares onde eu estudei tem um peso importante e tudo mais, mas eu sinto, talvez eu tenha mais orgulho de falar da minha relação com a pesquisa, com o estudo, com a minha carreira, assim, por fora. Porque... nem sempre eu pude, né? Como eu falei, estudei com bolsa. Na faculdade eu ia atrás dos descontos e tudo mais. Então, o fato de alguma maneira, eu ter desenvolvido uma afinidade com estudar independente, de estar vinculado a uma instituição ou não, isso me dá um... Sabe quando você fala assim, eu gosto de pontuar isso. Assim, eu tenho orgulho disso, assim, sabe? Eu sempre fui a criança que adorava responder, isso eu sei. Sabe, assim, eu lembro da minha mãe falando assim, você fez uma provinha, acho que na primeira série, pra eu pular de série. Porque a professora ficava, B com A, Léo, eu, Baba e Bibabu. Isso eu Então, eu acho que eu tenho um pouco isso, assim, eu quero correr por fora, pra ver se... Eu comecei dando aula muito novinho, né? Eu tinha 20, eu acho. Foi assim que você se formou da faculdade? Foi assim que eu me formei no profissionalizante. A minha formatura foi, sei lá, dia 12 de setembro. E no dia 14 eu procurei uma ONG na freguesia, em Jacarepaguá. E apresentei um projeto. Mentira, sensacional. Imagina. Projetinho, coitado. Mas um projeto querido, assim, um projeto ambicioso, assim. E eles falaram, vamos ver, vai lá, sábado tem uma turma, você quer experimentar, quer ver e tal? Aí conversei com a professora, que era a professora oficial da turma. Ela, não vem, você quer, vamos ver, a galera é legal, adolescente, assim. E aí eu dei a primeira aula, mais olhando pro chão do que pros alunos, né, meio querendo, mas meio tímido. E eles me adoraram. E eu adorei eles. Aí eu falei pra ela, posso ficar com a sua turma? Posso ficar? Aí ela... Ai, cara, pode. Porque eu não... Ela não aguentando mais, graças a Deus que você... Na verdade, ela tinha um trabalho que ela tava tentando conciliar com coisa. Ela, vai me facilitar tanto. Eu falei, graças a Deus. Então que bom. Então fechou, assim. Mas, Léo, assim, eu tô chocada, porque muita coragem, né? Você, novinho, recém-saído do curso profissionalizante, já meteu as caras, assim, pra dar aula.
O que te motivou a ter essa coragem de chegar e falar, não, eu vou embora? Porque tem uma diferença, né? Quando você era pequeno, você falou que você dava aula pros seus alunos imaginários. Exatamente. E aí, você com 20 anos, saindo do curso, já meteu as caras e falou, vambora, vou dar aula. E mesmo com medo foi, como é que foi essa virada de chave, assim, você? Cara, eu acho que eu não... Isso de uma maneira geral, assim, quando eu não racionalizo tanto, eu faço. Sabe? Quando... Eu acho engraçado porque às vezes eu sinto que a minha intuição, ela fica assim, tu não vai me seguir agora, não? Tu não vai seguir, não? Vai, isso foi errado. Tu vai querer pensar? Tu vai querer pensar muito? Assim, então tá bom. Então deixa eu ver até onde você vai. Aí quando eu sigo a intuição no final, depois de tudo, aí dá certo. Dá certo. Então quando... Eu acho que foi um pouco isso, assim. Eu fui no impulso de, quero muito dar aula. Eu lembro de, ainda na Cal, assim, eu chegava em casa, eu anotava os exercícios e eu ficava prestando atenção em como a professora conduzia a aula. Porque eu falei assim, no dia que eu der aula, eu vou precisar saber disso. Sim. Então eu acho que foi um pouco no impulso, assim, de... vamos ver qual que é. Assim, deixa eu aprender fazendo, deixa eu... Sim. E isso, inclusive, gerou até uma dificuldade na faculdade, assim, porque chegava uma aula e falava assim, mas na prática isso não é bem assim, né? Com a Léo, bababibobô. Bababibobô, assim, sabe assim, ser bonitinho pra passar, mas na prática... Aí eu achava engraçadinho quando eu via as pessoas que nunca tinham dado aula, com aquele olhar romântico, aquela coisa de vamos mudar o mundo através da educação, assim. Eu falei assim, gato, então, você primeiro vai precisar concentrar essa criançada toda aí pra prestar atenção no que você tá falando primeiro. E só aí tu já leva umas meia hora. Isso, verdade. Então, vamos botar o pé no chão aqui. Assim. Você dá aula pra todas as idades? Hoje em dia, não. Assim, mas já trabalhei com todas as idades. Hoje em dia, eu trabalho mais com adulto mesmo. E no finalzinho da pandemia, eu comecei a trabalhar numa casa de cultura, que tem ali em Jacarepaguá, na Taquara. E tem um público da terceira idade, melhor idade, enfim, muito forte. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou inventar alguma coisa pra essa galera. Porque eu adoro eles. A gente fica horas junto, conversando, trocando ideia. E eles têm... Gente, eles são os melhores contadores de histórias, assim. Tem uma memória afetiva muito grande. Aí bolei um projetinho ali de 5, 6 aulas e tal. E, cara, eu fui muito feliz. Inclusive, meu pai foi aluno. Um dos melhores. Mentira! Meu pai foi aluno de Leandro, juro. Ele, inclusive, te mandou um beijo. Viu, pai? Tô mandando o beijo que você falou, tá? E foi uma experiência absurda. Criança, eu confesso que eu... Aquele, se eu puder escolher, eu dou aquela fugida, assim. Né? Muita energia, né? Muito, e eu sempre fui velho, né? Entendi. Então, eu não tenho... A minha criança interior, ela já tem 70 anos. Entendi. Eu tô dando aula pra uma turma de crianças de 3 a 6 anos. E aí você fica... E assim, é 50 minutos de aula. Que parecem 4 horas. E tem uma hora que você, cara, não sei mais o que dá. Aí tem uma aluna que tem 4 aninhos... vamos fazer tal coisa. Isso é chato. Eu fico, mas tem que fazer. Não quero. Aí senta. E não faz. Criança é muito bom, né, cara? E é isso. Eles não têm filtro. Honesto, é muito honesto. É muito sincero. Mas aí essa parte é bonitinha, assim. Porque quando vem um carinho, você sabe que é honesto. Que é sincero, né? Que é genuíno. Então é muito bonito, assim. Mas eu achava muito legal quando eu passava um exercício que, sei lá, que o adulto levava 20 minutos. Aí comia 20 minutos da minha aula só naquele exercício, a criança. É muito assim. Meu Deus, eu vou ter que adiantar 3 aulas, né? Pra poder caber nessa uma aula. É isso. Realmente, é muito louco, mas é muito gostoso também. Eu já dei aula pra criança. Lindo quem tem afinidade pra trabalhar com criança, assim. Que tem um vocabulário, que consegue olhar no olho e vem. Eu me esforcei, assim. Eu tô falando agora bagaceiro, mas eu tentei muito. Porque eu acho lindo. Mas eu acho que não rolou. Assim. Aquele que queimou o próprio currículo aqui, né? Isso, assim. Não, mas eu adoro. Eu acho que tem um lugar também, não sei se faz sentido pra você. Quando eu dava aula de balé, eu dava pras pequenininhas, assim, baby class, 3 aninhos, 5 aninhos, né? E tinha uma galera que era iniciante, mas era mais velha, era adolescente. Então, assim, eram 2 turmas iniciantes, uma de criancinhas pequenas, né, baby, e outra de adolescentes. Só que a diferença é que o adolescente, ele tá ali porque ele quer. Ele foi lá, eu quero fazer balé, e aí pagou e faz aula sabendo que ele tá ali porque ele quer. Criança pequititinha, acho que muitas vezes a criança não tem muita certeza se ela quer. Acho que vai muito dos pais, assim, de, vou colocar minha filha no teatro por causa disso. Então...
a parada de dar aula pro adolescente é que ele absorve melhor o que você fala e segue mais. Enquanto a criança, como eu falei, isso é chato. E não faz também, sabe? Eu acho que, assim, né, Dionísio e os deuses do teatro, eles sempre me ajudaram muito. Continuem. Então, assim, eu peguei turmas de crianças que, claro, né, tinha sempre esse perfil, mas não era o perfil predominante, né, vamos dizer assim. Então, eu sempre encontrei crianças que embarcavam muito. Eu acho que o problema era eu mesmo, assim. Eu é que não tinha o time certo. Eu lembro de um episódio que eu falando assim, o deverzinho de casa é vocês escolherem uma historinha infantil, um conto, uma fábula, e tragam na próxima aula. Aí a menininha, tia, o que é fábula? Aí eu, meu cérebro, né? Cara, qual o conceito de fábula? Sim. Agora você me lascou. Aí, quando eu levei aqueles 4 segundos assim pra responder, o menininho, é aquela historinha que o bichinho fala e tem uma moral. Aí eu, tá vendo? Nunca mais esqueci porque era fábula. Gente, criança é uma delícia, né? Criança repara numas coisas. Sim. A gente fazendo peça na escola, né? E aí no final abre para as crianças fazerem algumas perguntas, né? E aí teve uma cena que, assim, o menino sempre saía de um lado e entrava do outro. De um lado, aí teve um momento que ele fez o contrário. Por que naquela cena você saiu do outro lado, não sei o quê? Aí a gente fica, meu Deus, não sabia nem que a criança perceber. Né? Não, mas a percepção sabe? Quando dá o match perfeito, assim, é muito bom. Assim. Eu adoro trabalhar com adolescente, com adulto. Adolescente eu gosto. Agora eu descobri, né, essa paixão por trabalhar com a terceira idade, assim, como que eles são acolhedores, assim, como eles são interessantes. Então. E vem cá, você começou dando aula, né? E em que momento você migrou pra direção? Acho que foi meio que um movimento natural, sabe? Quando você, enfim, tá trabalhando com curso livre, você tem que ter a montagenzinha no final do módulo. E eu sempre fui muito vaidoso com o meu trabalho. Eu nunca fui comigo. Assim, essa coisa de roupa, pele, cabelo, nunca fui. Mas com o meu trabalho, eu sempre fui muito vaidoso. Então, eu falei assim, cara, então já que tem que ter a montagem, tem que ser a montagem. Tem que ser a peça, assim. Esses meninos têm que amar essa experiência. Os pais têm que sair daqui muito felizes e tudo mais. Então, eu comecei a estudar direção. Eu não fiz graduação em direção teatral, mas fiz muitos cursos e com esse olhar muito atento também ao que funcionava para mim como ator. Eu mesmo me propus alguns estágios como... posso observar você dirigindo? Assim, posso ficar na tua aula e tudo mais? Então, eu acho que eu fui desenvolvendo uma metodologia, um caminho ali na minha direção, que hoje faz sentido para mim, muito nesse movimento. E desenvolvi um gosto, assim. Então, eu acho que dali a causa do professor, ator, diretor, o diretor foi o último, assim. Mas agora é aquela coisa, né? Tipo, aquela paixão que você fala assim, eu não quero abrir mão disso, não. Eu quero continuar me desafiando, assim. Eu dirijo muito academicamente, né? Por conta das aulas. E as montagens são... Eu queria ter mais fôlego para dirigir fora, sabe? Dirigir coisas que não estão vinculadas necessariamente à montagem do curso, assim. Então, é uma meta, assim, para o próximo ano, né? Assim, você falou da graduação em direção teatral. Como é que funciona? Você tem que fazer arte cênica e aí faz uma pós-graduação ou é uma graduação específica para direção teatral? Na verdade, tem, por exemplo, sei lá, na UFRJ, que você meio que faz junto, assim. Então, é como se fosse uma extensão, tipo assim. Vamos chamar assim. Então, tem para direção. E tem pós em direção também, assim. Mas eu não tenho essa formação, né, como diretor. Mas, enfim, né, estudei, fiz cursos e, assim, eu tive relação com o estudo, mas muito na coisa do workshop, das oficinas e tudo mais, assim. Então, é um lugar que eu já visito muito... Não passei pela academia, mas frequentei, mas sei, assim, então... Sim, é um pouco nesse lugar. E como é que você enxerga, Léo, o mercado de trabalho, assim, como um todo? Né? Como é que você se inseriu no mercado? Né? Foi assim que você começou a dar aula nessa ONG? Ou veio depois? Você foi meio que sentindo o mercado para depois se jogar direto, né, no mercado profissional? Como é que foi essa sua caminhada dentro do mercado mesmo?
Então, assim como eu te falei, né? Assim que eu me profissionalizei, eu já comecei a dar aula. Então, eu acho que eu comecei a desenvolver profissionalmente o professor antes necessariamente do ator. E aí o meu movimento como ator foi de uma espécie de formação continuada mesmo. Eu lembro que a primeira coisa que eu fui estudar depois de formado foi teatro musical, porque na época teatro musical era tipo a Nova Globo, né? Todo mundo queria fazer teatro musical, não sei o quê. E eu nunca cantei. Imagina, eu desafino falando normal, imagina, na voz falada, imagina na voz cantada, né? É um desastre. Mas eu falei, não, vou fazer teatro musical. E aí eu comecei a estudar, fiz, sei lá, 3 anos de teatro musical, assim, e 3 vezes por semana, assim, aula de canto, aula de dança, nananã. E isso, de alguma maneira, mesmo que eu não tenha entrado no mercado do teatro musical, eu tenha sido expulso do mercado do teatro musical, me trouxe uma percepção, assim, de que a gente tem que estar cada vez mais preparado, assim, para as oportunidades mesmo, né? Então, acho que me trouxe essa consciência. E respondendo, acho que de uma maneira mais objetiva, a coisa da minha inserção, foi muito uma coisa meio que foi puxando a outra, assim. Eu não sei te dizer... Não tem um marco, né? Esse trabalho foi o trabalho que me inseriu no mercado, assim. Eu sempre fui cara de pau, eu acho. E de... O que você tá fazendo? Você tá montando o quê? Me chama, deixa eu fazer. Deixa... E você acha que... Eu sou bom fazendo isso. Que esse mercado do teatro, no geral, é um lugar que é muito importante você ter... um network com pessoas, conhecer pessoas? Tem muito o negócio do quem indica, assim? Total, assim. Eu sempre fui resistente ao termo mercado de trabalho para teatro, assim. Porque eu ficava assim, cadê esse mercado? Eu não estou tendo acesso a ele, assim, então me apresente esse mercado. Exatamente. Mas aí depois, assim, né? Depois de um tempo, eu fui descobrindo que tá muito nesse lugar de... Sabe as pessoas que criticam panelinha? Sabe? Tipo assim, fulano só trabalha com não sei clano. Eu falei assim, cara, mas se eu tivesse que escolher, eu também só trabalharia com quem eu conheço, assim, com quem eu confio, poupa, sabe? Então eu falei, então eu tenho que conhecer as panelas. Sim. Eu tenho que fazer parte das panelas, Sim, assim. sim. Então, essa coisa de... Às vezes você tem, sei lá, tem R$10. Eu falei, dane-se, eu vou no lugar tal, porque eu sei que vai ter um monte de gente. Que eu quero lá conhecer. eu vou... Aquele né, o kkk. Ai, somos amigos de infância. Eu nunca vi a pessoa, assim, É sabe? sobre isso. E aí você troca o Instagram, você Já chega chamando amigo, tudo já junto. chama de amigo. É isso, essa é a minha tática. Mas eu vou te falar, eu consegui muito trabalho assim, no Mas é, deixa eu né? assistir teu ensaio. Deixa que eu leio. Assim mesmo. Assim mesmo. Isso Não, deixa que eu entre em cena, tá tudo bem. Eu faço. Isso aconteceu comigo. Eu fui gravar um curta independente de terror, né? Fui com bastante oração, que eu tenho muito medo de filme de terror, de espírito, essas coisas. E aí eu estava lá, né? Esperando, enquanto estava ajeitando a câmera, e tô ouvindo o papo do diretor de áudio. Nunca vou gravar meu curta, não sei o quê, não sei o quê. E eu me abanando aqui bem sonsa, só ouvindo. Aí, não, que eu tenho que gravar meu curta. Eu falei, você vai gravar um curta? Aí ele, eu falei, me chama. Minha cara. Me chama que eu vou. Aí ele ficou meio assim, ele falou assim, olha, mas é um curta independente, a gente não tem grana e tal. Eu falei, não tem problema, eu vou do mesmo jeito, me chama. Isso, e resultado, ele me chamou. E hoje nós somos amigos, né? Um beijo, Ítalo. E aí eu gravei o curta dele e nós ganhamos primeiro lugar no edital de um concurso. Isso. Cara, E hoje ele é faz muito parte da legal. nossa equipe, da produtora. Então, assim, é isso, gente. E eu fiz muitos trabalhos muito legais, assim, que às vezes aquele trabalho não era remunerado, mas o que aquele trabalho me proporcionava. Exato. Assim, eu fiz trabalhos incríveis que eu falei assim, cara, ganhei um dinheiro bom fazendo isso. E tô feliz fazendo isso, assim, sabe? Tô realizado como artista, assim. Eu tô, por exemplo, agora eu tô fazendo um espetáculo que, graças a Deus, tem um patrocíniozinho e tal, tem uma verbazinha e tudo mais. Mas eu falei pra eles, gente, vamos continuar, assim, vamos... Sim. A gente tem que estrear, né? Enfim, a estreia é pautada nesse valor, mas depois o dinheiro acaba. O que você faz com o projeto? Você engaveta? Você guarda? Não, né? Jamais. Pelo amor de Deus, assim, eu tô amando fazer isso. Não acaba com essa pessoa, não, gente. Vamos acabar, não. Vamos aqui a gente dar o nosso jeito. E é muito legal, assim. Não, deixa eu repensar. Muito legal, não é bem a palavra. Mas, assim, é muito curioso o quanto que a gente, artista no Brasil... Eu nunca fui artista fora do Brasil, né? Então é óbvio que eu sou artista no Brasil, né? A gente tem que se desdobrar em 150 mil, né? Sim. Então, assim, eu preciso estudar Instagram. Assim, como é que funciona Exato. o engajamento do Instagram. Assim, porque não adianta Isso. você só ser
eu dirijo bem, eu dou uma boa aula, eu atuo bem, Aham. tá, mas e no Instagram? Sim. Quem é você no Instagram? Exato. Assim, sabe? Antes eu tinha uma certa aflição, uma certa resistência, mas eu falei Aham. cara, eu não vou remar contra a maré, não. É isso. Eu vou descobrir como é que funciona essa bodega e Eu vou também tive fazer esse acontecer. momento de, não, eu vou fazer, eu vou fora do convencional, quero ser diferente, mas é difícil. Não, Né? eu Chega uma já hora- tenho mais idade. É já isso, tô... é sobre isso. Vamos dar o que eles Vou querem, fazer. tá tudo certo. Tem que fazer rios? Vamos fazer Vamos rios. fazer rios, é isso. Vamos fazer. E vou fazer uma pergunta aqui, que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber. Financeiramente falando, é um trabalho, tanto de ator, como de professor, diretor, é um trabalho que compensa financeiramente? Amanda, eu costumo dizer que eu tenho o privilégio, a sorte de ter uma afinidade e hoje ter muita clareza de que o meu trabalho como professor é bacana, sabe? Uhum. Que eu desenvolvo bem. Então, eu nunca tive a experiência de não... Eu sempre me sustentei dando aula, sabe? Eu Isso é nunca tive a sensacional. vivência do... sou ator e tô emendando temporadas, ou então peguei um trabalho que me deu uma grana muito grande, que me segura uns 3 meses até aparecer o próximo. Eu não tenho essa vivência, assim, porque os trabalhos como ator, onde eu tava, enfim, né, ganhando relativamente bem, eles foram muito pontuais, muito esporádicos, assim. Uhum. E eu também nunca fiz um movimento muito forte de... vou me agenciar, nunca tive, assim. Uhum. E uma resistência muito grande também com publicidade, com televisão. Então, eu fui desconstruindo esse preconceito, essa resistência ao longo da minha carreira. Então, tudo isso, entre aspas, me prejudicou, porque... de certa forma, né? Às vezes você faz uma publicidade e já te garante um semestre de vida, né? Exato, Então, exato. essas minhas crenças limitantes, né? Momento coach. Essas minhas crenças limitantes não faziam eu enxergar aquilo como um trabalho muito legal, assim. Aí agora eu olho e falo, gente, que besteira que eu fiquei me amarrando com isso, assim. Eu podia ter feito coisas incríveis. Então, respondendo sua pergunta mais objetivamente, eu sempre vivi disso, assim, sabe? Então... dizer pra você que, nossa, é uma vida que a gente fala assim, vamos viajar agora? Sim. Vamos pegar nossa lancha? Não é o caso. Mas eu sou muito feliz fazendo isso. Eu sou muito feliz fazendo isso. Então, no final do dia, cara, as minhas contas estão pagas. Eu consigo, né, ter um créditozinho. Consigo fazer uma gracinha no final de semana. Consigo comprar. Então eu lembro, por exemplo, quando eu tava no shopping, eu ganhava, sei lá, vamos supor, quase que um pouquinho mais do que dando aula, por exemplo. Eu falava, gente, eu preferia estar enfrentando 5 turmas de crianças de 3 a 6 anos, sabe? Do que estar aqui, assim. Sim. Então, vale a pena. Vale a pena. Quando tá muito claro pra você qual é a sua missão, né? O que você tá fazendo aqui, sabe? Eu acho que eu consigo transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão perto de mim com a minha arte, com o meu trabalho, sabe? Então, aquela coisa, né? Eu não tô no mundo porque tem vaga, né? Eu tô no mundo, eu tenho que fazer alguma diferença, né? Então, que seja no meu trabalho, assim. Então, financeiramente compensa se você tem muito claro esse lugar de não é simples, você não é... abrir o olhar para as oportunidades e para as possibilidades, não fazer como eu fiz no começo, de não faço isso, não, Sim. não faço publicidade, Sim. não vou me prostituir, não vou me vender para Globo, sai daqui que você faz Globo, sabe? Sim. Não encosta. Sai que você faz audiovisual. Então, assim, aí eu perdi tanto tempo nessa bagaceira, assim, sabe? Então, Eu acho que você podia estar ganhando dinheiro, né? Cara, assim, é muita besteira. Tinha uma coisa, porque o teatro é muito ritualístico, né? É muito, eu seguro minha mão na sua, muito olho no olho, muito, faz um som, né? Assim E televisão é ritmo industrial, Parece frio, né? Uma coisa mais fria, né? Mas que tem muita beleza, tem muita arte. Quando você começa, de fato, a estudar, se conectar com aquilo, Sim. você fala, cara... Que besteira, assim. Como que eu perdi tempo, sabe? Tipo, eu podia ter me desenvolvido muito mais, inclusive, nesse fazer também. E passei a respeitar tão mais, assim, olhar com admiração, assim.
Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a fazer coisa com audiovisual, tinha uma coisa de você não necessariamente grava na ordem que as coisas acontecem. Isso, é. Aham. Falei, gente, isso é muito difícil. É, Como é que você retoma um negócio que você não exato. viveu? Exatamente. Primeiro grava chorando a morte do amigo, mas o amigo nem morreu ainda. Nem Vai morreu morrer ainda. depois. E a É cena isso. seguinte sou eu no shopping, né? É Eu isso. Com esse amigo, assim. Então, É eu falei, isso. cara, Muito não. difícil. Realmente. Eu paguei minha língua, assim. É muito Audiovisual difícil é fazer. muito difícil. É muito difícil. Audiovisual é bem complicado. Léo, a gente já tá se encaminhando pro final, né? Porque nossa diretora já está ali. Todo episódio acabando, a tá acabando. gente fala da Júlia, né? Léo, quero que você me diga o que é sucesso pra você. Cara, eu acho que sucesso pra mim é... Nossa, me veio uma frase muito idiota agora. Que é... Pode falar. Sucesso pra mim é o que é sucesso pra mim. Sabe? Não sei se isso faz sentido, mas eu conquistei tanta coisa que pra mim é, tipo, muito sucesso. Aham. Que é muita coisa, assim. Que é algo que eu desejei. Eu lembro do momento que eu desejei aquilo. Eu lembro do momento que eu lutei por aquilo e que eu consegui aquilo. Então, pra mim, aquilo é muito sucesso, assim, sabe? Eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida, assim. Eu tenho facilidade de reunir pessoas. Eu tenho facilidade de fazer com que as pessoas comprem o que eu tô vendendo, sabe? O meu sonho. Tipo, de vambora, sabe? E as pessoas credibilizam. E eu costumo brincar assim, que quando você é pobre, a única coisa que você tem é a sua palavra, né? É o seu nome. Sim, Então, verdade. eu falo assim, cara, só das pessoas acreditarem em mim, isso é sucesso, cara. Sim. Isso é muita coisa. Assim, eu não preciso ficar 3 horas convencendo, ai, trabalha comigo, investe no meu projeto, olha pra isso aqui, olha que isso é legal. A pessoa, tá, eu topo, tá, eu vou, tá, eu quero, eu banco. Então, assim, eu acho que sucesso, pra mim, é um olhar muito, muito relativo, muito individual, muito subjetivo. E eu acho que tá ligado à realização mesmo, assim, né? Ao estar realizando, eu acho. Eu acho que eu me considero uma pessoa bem-sucedida porque eu tô sempre fazendo, Sim. sabe? Eu acho que aquela coisa de movimento gera movimento. Sim. Então, eu acho que é porque eu tô sempre fazendo. E às vezes que eu dou aquela esmorecida, assim, ai, tá cansativo e tal. Aí eu olho pra isso que eu falo assim, cara, olha o tanto que você já fez. Sim. Sabe? Não é justo com a tua trajetória, assim, sabe? Contigo mesmo. Então, vambora. Não é simples, não é tão... Ai, Não, é sempre Haja que a gente... terapia. Ai, levanto da cama, tomo um banho gelado, vai. Frequência do sucesso. Não é o caso. Mas, mas acontece, sabe? E é muito doido, porque quando eu faço, acontece. É só fazer, né? Não vá Só contra a sua conseguir intuição. levantar e fazer. Já fica a dica aí pra galera. Né? Sim. Escute a sua intuição. Parece frase de meio, né? O coach, assim, mas... Mas é fácil. Cara, se escutar, né? Que Sim. difícil se escutar. E quando você se escuta, dá certo. Então, Sim. por que a gente não se escuta logo, né? Exato, exatamente. E, Léo, qual conselho você dá pra quem tá te assistindo hoje e que tem o sonho de ser ator, ser professor de teatro, ser diretor, enfim, né? Ou Quem tá começando nessa área ou tá pensando em isso, ou começar. tá pensando, tem esse desejo, não sabe nem por onde começar. Que conselho você dá pra essas pessoas que estão te assistindo? Cara, eu acho que o primeiro ponto, avaliando a minha trajetória, é a relação com o estudo, a relação com a pesquisa, a relação com não esperar que a escola te dê, que o professor te cative, enfim, te instigue a que você, de alguma maneira, descubra prazer em você mesmo ir atrás da coisa, assim. Então, eu acho que é importante a formação, sabe? A formação não só necessariamente acadêmica, mas a formação de eu sei do que eu tô falando. Sabe? Eu tenho domínio sobre isso. O que você me pedir, eu sei que você tá me pedindo, porque de alguma maneira eu tô me instrumentalizando, eu tô descobrindo como eu funciono, o que eu posso te oferecer. Então, eu acho que o primordial é isso, assim. É você ser interessante, sabe? Como artista. O que você quer dizer pro mundo, assim, e como você quer dizer isso pro mundo. E eu acho que fazer um exercício de desconstrução desses preconceitos, assim, de você se abrir para a experiência, assim. Conheço pessoas que falam assim, eu não faço teatro musical. Ai, porque não é teatro de verdade. Cara, vai lá estudar, vai lá fazer, vai. É difícil pra caramba, sabe? Merece todo o respeito, toda a admiração, assim, porque não é simples. Sim. Então, eu acho que eu perdi muito tempo e perdi muita coisa por conta de preconceito, assim. Então, eu acho que você se abrir
pra experiência. Deixa eu viver isso aqui. Eu não sei fazer isso. Que ótimo que você não sabe fazer. Você vai aprender agora, né? Então, eu acho que o conselho, eu dividiria nessas 2 etapas, assim. Estudar, se potencializar e se abrir pra experiência, assim, fazer. Mas eu não tô ganhando muito dinheiro agora. Mas você vai ganhar um dia, então faz. É isso. Sabe? Faz, só vai. Perfeito. Léo, obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Foi um prazer, foi muito enriquecedor, né? Foi maravilhoso, Léo. Obrigada por contar a sua história. É muito... Assim, eu fico muito emocionada de ver um artista tão apaixonado pela sua arte, que é ator e é professor. Eu sou uma pessoa que eu admiro muito professores. Muito, muito. Eu costumo brincar que eu sou muito cadelinha de professor. Porque eu acredito muito que sem o professor, nenhuma outra profissão existiria. Então, eu valorizo muito. É triste porque a maioria dos professores, né, não são valorizados como deveriam. Mas obrigada por dividir seu conhecimento, sua história com a gente. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo a gente. Tomara. Foi uma honra ter você aqui com a gente, contando um pouco da sua história. Obrigado. Foi maravilhoso. Agradeço, meninas. Obrigada, Obrigado. Léo. Convidem mais vezes, que eu amei esse negócio de podcast. É chique. Chique, né? Pode Chique, deixar. chique. Com certeza você vai vir mais vezes, tá? Obrigada. Obrigado a vocês. E você que tá em casa, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, segue a gente no Instagram, né? Pra gente poder ficar mais pertinho. Sai vídeo toda semana, segunda-feira, às 7 horas da noite. E manda esse vídeo aqui pra alguém que você conheça, que esteja interessado, né? Tá querendo saber como é que faz pra se tornar ator, professor, diretor de teatro. Ou que tenha qualquer tipo de interesse, né, na área artística. Manda, porque a gente tem certeza que vai ajudar vocês de alguma maneira. Obrigada mais uma vez pelo carinho, por ficar aqui com a gente. E até semana que vem. Até a próxima.